Após o esclarecimento do assassinato da vereadora Marielle Franco e a prisão dos mandantes do crime, o jornalista Alexandre Garcia questionou sobre o caso Adélio Bispo e a tentativa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele criticou a demora na resolução do crime de Marielle, afirmando que era uma disputa entre vereadores do Rio de Janeiro. Alexandre Garcia também questionou o álibi de Adélio Bispo no dia do ataque a Bolsonaro em 2018. Ele disse o seguinte: os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, já estão encaminhados para ficarem presos em Brasília. Com isso, terminam 6 anos, 6 longos anos em que ficaram sugerindo, inclusive na mídia, que seria Bolsonaro, que seriam os filhos de Bolsonaro. E agora como é que fica? O ministro Lewandowski considerou o caso encerrado com vitória do Estado. Eu não sei que vitória é essa, que triunfo do Estado, se demorou 6 anos para elucidar um caso que estava muito claro que era disputa territorial na zona oeste do Rio de Janeiro. Coisas de vereadores, de políticos do Rio de Janeiro, acrescentou. Terminado isso, é preciso esclarecer agora, o que não é difícil esclarecer, de que gabinete da Câmara dos Deputados partiu a autorização para fazer o álibi do bispo, que enfiou a faca na barriga de Bolsonaro no dia 6 de setembro de 2018. Naquele dia, Adélio estava registrado como presente na Câmara dos Deputados. Era o álibi, se ele não fosse pego lá em Juiz de Fora. Quem foi? De que gabinete? Não é possível que não tenha ficado registrado isso? Ou veio um anjo exterminador do céu e acabou com todos os registros? Agora está faltando isso, questionou Alexandre Garcia. A questão é que tivemos um governo Jair Bolsonaro inteiro para resolver isso, né? Com o comando da PF. Ocorre que com o aparelhamento de instituições e organizações do Brasil, você sabe como é que é. Nem mesmo o governo Bolsonaro conseguiu resolver. Alguns até criticaram o Sérgio Moro e tal, mas Moro, tanto quanto Bolsonaro, teriam as mesmas dificuldades, esse tal aparelhamento. Tanto é que os nomes envolvidos, alguns na investigação, hoje estão ligados e até trabalhando dentro do governo petista. Então, fica realmente difícil. Agora, o álibi era esse. Alguém foi lá e registrou a presença de Adélio Bispo dentro da Câmara dos Deputados na hora, no dia do atentado contra Bolsonaro em 2018. Se não é um caso escandaloso e claro, dali a pouco aparecem 1001, entre aspas, né, advogados pagos, até hoje ninguém diz por quem, para defender Adélio Bispo. Então, olha, é um caso muito parecido com esse da Marielle, né? Só faltou uma coisa e foi o que questionou, colocou o Carlos Bolsonaro em seu X nas últimas horas, disse: acabavam com a vida de Bolsonaro e pronto, a vida transcorreria normalmente naquele dia 6 de setembro de 2018. Mas o plano deu errado. Após ato fracassado do PT, Gleisi Hoffmann, presidente do partido, afirma que tamanho não é documento. A presidente do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann tentou minimizar os resultados insatisfatórios das manifestações da esquerda. E nem chamando pesquisadores da USP daria para resolver. Gleisi afirmou que não cabe ao governo nem ao presidente promover mobilizações sociais. Para ela, o propósito dos atos da esquerda não é competir em números com as mobilizações de Jair Bolsonaro, mas sim marcar posição contra ditaduras e tentativas de golpe, apesar das ligações de Lula com regimes ditatoriais, como os da Venezuela, Nicarágua, Bolívia, Cuba, enfim. Ela ressaltou que o objetivo é realizar atos por todo o Brasil, independentemente do tamanho, para reunir aqueles que lutaram contra a ditadura e para manter viva a memória desse período sombrio. Também para expressar desacordo com a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Embora a esquerda tenha se mobilizado para responder às grandes manifestações da direita com Bolsonaro, como a ocorrida recentemente em 25 de fevereiro na Avenida Paulista, com aproximadamente 750 mil pessoas, agora não consegue gerar nem de perto o mesmo engajamento. E muitos perguntam: cadê o povo que elegeu Lula? Isso ocorre ao mesmo tempo em que a popularidade, inclusive de Lula, está em declínio, de acordo com as pesquisas.